Bem-vindos a mais um programa da série Diálogo Filosófico. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios o professor Flávio Botton. Ele é doutorando em literatura pela USP e professor dos cursos de Letras e Pedagogia da UniABC. Obrigado, professor. E hoje nós vamos estar falando sobre Caravaggio. Bom, Caravaggio é um personagem extremamente interessante porque a vida dele me parece que foi um trânsito entre a elite e também os grupos mais miseráveis. Ele vivenciou nos locais mais requintados, mas também os locais mais pobres. O que você poderia falar um pouco sobre isso e como foi o seu contato com esse personagem? Bom, a primeira vez que alguém encontra com um Caravaggio, a situação é sempre muito parecida. Não é? Há sempre um choque. E comigo aconteceu a mesma coisa. São pelo menos 2 telas do Caravaggio, das quais eu me lembro até hoje, de ter visto pela primeira vez e ter ficado chocado com elas. Eu me lembro muito bem de ter visto a primeira vez que eu vi o Santo Tomé incrédulo e mesmo a ceia em Emaús. São duas telas que me chamaram muita atenção. Esse foi o primeiro contato, acho que foi o choque, como se dá com todo mundo. E depois de algum tempo eu voltei ao Caravaggio, tentar estudar um pouquinho, tentar entender um pouco quem ele era e por que esse choque acontecia quando alguém se colocava diante das telas. Parece que ele teve uma vida até um pouco escandalosa, não? Na medida que alguns dos seus trabalhos ele usava como modelo pessoas que eram considerados marginalizados, como prostitutas, mendigos. Eu gostaria de saber como que esse aspecto da vida dele acaba influenciando a sua obra. Bom, é verdade. O Caravaggio chega até Roma por volta de 1590, num momento muito importante para a história da arte. Naquele momento, a história da arte, ou a arte, poderia se estagnar. Já não havia mais Leonardo, já não havia mais Michelangelo, não havia mais Rafael. E até os maneiristas já tinham esgotado um pouquinho as suas possibilidades. E o Caravaggio, quando chega nesse momento, ele imprime na arte um realismo tão brutal, tão cru, não é, que começa a chocar as pessoas. E até um novo termo é criado para isso. Não é? Não se chama, a pintura do Caravaggio não se chama de realista, mas se chama de naturalista. E a partir daí, fosse sublime, fosse grotesco, fosse belo, fosse horrendo, aquilo que deveria aparecer na arte. E por conta disso, o Caravaggio vai fazer algumas escolhas muito inusitadas e muito perigosas, né, principalmente para aquele momento da história. Há um caso de uma encomenda de um quadro que é o Velório da Virgem, em que o Caravaggio consegue o cadáver de uma prostituta que havia morrido afogada no rio Tibre. E utiliza esse cadáver de uma prostituta para pintar a Virgem Maria no seu velório. Obviamente isso foi um escândalo e o quadro foi recusado. Os padres que haviam feito a encomenda recusaram o quadro. A mesma coisa acontece com São Mateus e o Anjo. Né? A primeira versão de São Mateus e o Anjo, o santo aparece de pernas cruzadas, sentado de pernas cruzadas, e quase que em primeiro plano está o pé do santo está completamente sujo, as unhas pretas. E abraçado com ele de uma maneira muito sensual, aparece um anjo. Esse quadro foi recusado da mesma maneira. Ao lado disso, não é? Ao lado desses problemas em relação às representações religiosas, a gente pode dizer que o sagrado que o Caravaggio colocava nas suas telas era um sagrado muito diferente daquilo que a gente pode chamar de sagrado institucional da Igreja Católica. Naquele momento, se a gente pensar que a gente está num período de Contra-Reforma e que o Concílio de Trento vai tratar não só sobre a questão do que eles chamam da heresia protestante, eles vão tentar regular aquilo que vai ser o comportamento dos sacerdotes, mas eles vão falar também sobre
que tipo de imagem pode adornar a igreja. Essa descrição está no concílio, está no texto do concílio. Então, obviamente, que aquilo que o Caravaggio pinta não vai chegar à igreja nenhuma sem muita discussão, né? Sem muita conversa. E é interessante que você está colocando, porque, na realidade, Jesus Cristo e a sua pregação é aos necessitados, é aos humildes, não? E parece que o Caravaggio encaminha um pouco para utilizar essas imagens. Sem dúvida nenhuma. Mas nesse momento a história da arte ela é muito diferente, né? A história da arte cristã ela é muito diferente do seu início, né? O início da arte cristã se deu nas catacumbas, porque os cristãos eram perseguidos e não podiam fazer as suas pinturas, os seus desenhos em lugar nenhum. Nesse momento, das catacumbas chegamos às catedrais, mas aí o contexto histórico é muito diferente. Então, nesse ponto, aquilo que vai adornar a parede de uma catedral tem que ser aprovado pelo bispo, né? E como você disse, em meio a tudo isso, o Caravaggio era uma personalidade explosiva, não é? Ele sofreu agressões morais, participou de agressões físicas, foi acusado de assassinato, foi obrigado a fugir de Roma, passou pela Sicília, passou por Malta, não ficava muito tempo em nenhum desses lugares, e ainda muito jovem, antes dos 40 anos, tentou voltar a Roma. Havia uma promessa de perdão para aquela acusação de assassinato, mas ele não chega de volta à cidade, ele morre nesse caminho de Malta até Roma, morre no caminho. E a gente não sabe se ele foi assassinado, se foi uma tentativa de roubo que acabou na morte dele. O que se sabe é que a lista de desafetos era tão grande que não cabia o exame, não é? Bom, e como nós estamos tratando sobre a educação também, a contribuição de Caravaggio, um personagem tão peculiar, não, tão rebelde como você está colocando, eu acho que esse espírito contestador é extremamente interessante que você está falando. Nós vamos passando por vários escritores ou vários pintores nos séculos XIX, XX, que criticam, que rompem com a sociedade. E na educação, qual é a contribuição que você imagina, ou que você pode nos falar aí do Caravaggio? Bom, sem dúvida, você tem toda a razão. Caravaggio não vai ser modelo de comportamento, a princípio não vai ser modelo de comportamento para ninguém. Ele mesmo tinha essa percepção. Há um quadro bastante interessante em que o Caravaggio vai pintar a história de Davi e Golias, e ele faz um autorretrato nesse quadro. Ele escolhe o momento em que Davi está com a espada em uma mão e a cabeça decepada do Golias na outra. E, ao contrário do que a gente pode se imaginar, o pintor vai se colocar como o herói e vai pintar o seu autorretrato no rosto de Davi. Mas não é isso que acontece. O autorretrato dele está na cabeça decepada do Golias, né, que é uma das imagens, também uma imagem muito, muito forte, muito chocante. Existe uma outra, né, que eu particularmente gosto muito, que é um quadro que está em Malta, em que ele pinta a decapitação de São João Batista. E ele escolhe o exato momento em que a lâmina começa a cortar o pescoço do santo e o sangue jorra, e com o sangue do João Batista pinta-se a assinatura do autor. O nome dele, o nome verdadeiro dele, Michelangelo Merisi, está assinado nesse quadro com o sangue de João Batista. Então ele tem essa percepção de que talvez ele não esteja do lado dos heróis, mas ao mesmo tempo esse posicionamento inquieto, contestador, que não aceita dogmas, é tremendamente frutífero, não é? Para todas as pessoas e para os educadores. E acredito que além disso há ainda a questão da representação do sagrado. Nesse sentido, Caravaggio não pinta os santos como entidades sagradas, mas pinta os santos naquele momento em que eles passam a ser, naquele momento em que eles ainda são humanos, ainda são pessoas comuns e passam a ser santos a partir daquele momento. É mais ou menos o que a gente chama de hierofania, é um momento de revelação.
não é? E o que quer dizer isso? Quer dizer que todos os santos, todos os heróis, em um determinado momento, eram homens comuns e tomam uma resolução, escolhem um caminho que os torna grandes, que os torna santos, que os torna heróis. Um dos quadros mais interessantes para exemplificar isso é o São Tomé Incrédulo, justamente. O São Tomé que aparece na obra do Caravaggio é um camponês, é um homem muito simples, talvez como fossem todos os discípulos de Cristo. Aparece com as roupas poídas, com a costura mal feita, com uma expressão de rosto tremendamente marcada, com as mãos calejadas e sujas. E naquele momento Cristo chama para que ele coloque o dedo na ferida. E ele vai lá, e é justamente esse momento que o Caravaggio representa. Até aquele momento, São Tomé era um camponês, ele era um homem comum. A partir daquele momento, a partir do momento em que ele toca a ferida, esse é o momento da hierofania, esse é o momento da revelação. E é nesse momento que ele se torna o grande mito. São Tomé a partir desse momento, toma uma dimensão muito grande. Ele vai ser, na verdade, um mito de um dos maiores difusores do cristianismo. Hoje existem em várias partes do mundo, inclusive formações rochosas, formações naturais, que teriam uma semelhança com uma pegada humana, às vezes de proporções gigantescas. E as pessoas encaram aquilo como uma prova de que São Tomé teria passado por aquela terra e deixado a sua marca lá para difundir o cristianismo. Os índios brasileiros tinham uma lenda, não é, conhecida como a lenda de Sumé, de um homem que veio andando pelo mar e ensinou várias coisas importantes para os índios. Os jesuítas, quando tomaram conhecimento dessa lenda, associaram imediatamente com São Tomé, não é? A lenda de Sumé com São Tomé. Agora, até aquele momento, o momento em que Caravaggio resolve pintar São Tomé, ele é um camponês, ele é um homem pequeno, humilde e comum, que a partir daquele momento, que aí a gente pode chamar de revelação, um momento de iluminação ou de um momento de educação, assume uma postura transcendente, assume uma postura que transcende o ser humano ou as suas iniciais capacidades, suas iniciais possibilidades. A partir daquele momento, ele é um grande homem. Essa quebra, porque é um personagem extremamente instigante, não? Essa quebra com a elite, não, esse pensamento dominante, essa forma como estava a sociedade, não? Nos faz lembrar, como já foi mencionado, não? Baudelaire, Rimbaud e recentemente, no caso dele, não? Andy Warhol e o Basquiat. Mas nesse sentido, um personagem com mais de 500 anos, ele é ainda atual? É interessante, talvez o Caravaggio tenha sido o primeiro desses mal interpretados, mal compreendidos, não é, do seu tempo. E nesse sentido ele é o mais atual dos pintores. Se a gente encarar, e eu acredito muito nisso, de que uma das funções da arte é desautomatizar o olhar do homem. Não é? Todos nós, o homem moderno, ou todos nós, estamos de alguma maneira automatizados, cumprimos as nossas funções, repetimos os nossos elementos cotidianos e não conseguimos sequer refletir sobre eles e sequer entender por que nós vivemos dessa maneira. Por conta disso, uma das grandes funções da pintura do Caravaggio é justamente essa, mostrar alguma coisa que já era conhecida de uma maneira diferente. E quando esse choque acontece também a reflexão. Nesse sentido, só para encerrar, queria comentar uma das telas mais bonitas dele, que é a ceia em Emaús, que todos conhecem a história do trajeto dos discípulos de Cristo. Depois da morte de Cristo, estão Pedro e Cleófas indo em direção a Emaús. A eles se junta um estranho. E esse estranho é convidado a cear com eles quando chegam à noite em Emaús. Em um determinado momento, a ceia é servida e os dois olham para aquele homem estranho e ele está benzendo o pão como Cristo fazia. Nesse momento, você pode olhar na tela, Pedro e Cleófas têm o estranhamento e têm a reflexão e têm a conscientização e transcendem
aquele acontecimento. É o acontecimento mais importante da vida deles. A gente tem sempre que torcer apenas, né, para que as pessoas estejam diante da arte e tenham esse momento de reflexão como tiveram Pedro e Cleófas, e não como tiveram o pobre estalajadeiro, né, que está diante do mesmo fato e não tem a mesma revelação. Obrigado, professor. Agradecemos a presença de todos e se vocês quiserem saber um pouco mais, acessem www.unabc.br.